Olá, Implacável! Mais uma vez com você aqui, junto no Autoconfiança Passo a Passo, onde eu trago dicas e técnicas para você aplicar nos seus relacionamentos, aí no seu trabalho, nos seus estudos e para que você alcance mais certeza e mais confiança nas suas decisões importantes da sua vida. Eu me chamo Tony Carvalho e eu ajudo as pessoas a construírem uma autoconfiança inabalável. E o tema de hoje é coragem para agir sem dependência afetiva. Aí você pode pensar, dependência afetiva, o que é isso, Tony? Dependência afetiva, ele vem daquele contexto em que você ou alguém que você conhece depende dos outros para que você se sinta confiante numa decisão. Então imagina que a pessoa vai comprar um carro, a pessoa vai escolher um curso novo que ela vai fazer, uma viagem, o que for, mas ela depende que os outros digam para ela o que é que ela tem que fazer ou da aprovação. Então, basicamente, a gente está falando de que essa pessoa depende de outro para tomar decisões. Decisões simples, banais, assim como decisões também importantes, mais complexas muitas vezes. Então, essa pessoa, ela espera essa decisão para que ela comece a agir, iniciar ou até concluir alguma coisa. Poderia se chamar facilmente, né? Eu poderia trazer esse termo, não é que se fale nesse termo, mas casaria até melhor se a gente usasse o termo dependência determinativa. Esse termo dependência determinativa quer dizer, eu dependo de uma determinação externa, né? Porque determinação, nós somos seres, ou deveríamos ser, autodeterminados. A gente poderia pensar assim, a gente tomando a decisão por nós mesmos. Então, quando uma pessoa ela depende de uma decisão externa para começar a agir, então ela é determinada pelos outros, ela é determinada pelo ambiente, né? Fora dela, ou seja, as pessoas que estão lá fora. Então, eu poderia ver facilmente esse tipo de dependência afetiva, esse tipo de dependência de decisão, como ela seguindo para dois fracassos, são dois comportamentos fracassados clássicos. São clássicos. Vamos dar uma olhada. Eu chamaria, isso é um nome assim bem aleatório, eu criei só para que dê um exemplo mais claro para você de que como isso se aplica na vida, quando a gente não espera os outros, na verdade, que os outros tomem decisão por nós. Existe um tipo de comportamento que eu chamo de zumbi, existe um outro tipo de comportamento que eu chamo de comportamento vampiro, dentro desse contexto. Por exemplo, o comportamento zumbi, por que eu chamei de zumbi? Imaginem que são pessoas que andam por aí, vagando, né? Elas andam por aí vagando, elas naturalmente comem, elas dormem, fazem alguma coisa, mas elas não são produtivas, elas não se movem muito a criar ações importantes, elas muitas vezes não estão conseguindo trabalhar, muitas vezes nem pensam nessa possibilidade, não estudam, não se desenvolvem, porque são pessoas que estão cronicamente à espera de um controle externo, elas estão muito efeito, elas são consequência do meio. Você pode observar que elas não conseguem tomar decisões. Os outros decidem por ela, os outros manipulam, os outros controlam essa pessoa. Então é como se ela fosse um boneco, um zumbi, né? Então ela está andando ali, sendo levada de um ponto para o outro, mas na verdade ela não decidiu isso, ela não escolheu isso. Ela simplesmente segue aquela voz, né, que leva ela para um ponto A, para um ponto B. E você pode até observar que essas pessoas que têm esse comportamento zumbi, né? Não zumbi, não confunda que é zumbi porque está ali querendo comer carne de gente. Não, eu estou falando zumbi no sentido que são pessoas que não se posicionam na sociedade. Elas têm uma mente, apesar de tudo, elas têm uma mente, ela tem um corpo. E elas têm um espírito, um ser, um eu, como você queira chamar, porque no final dá na mesma. Então, apesar disso tudo, elas usam outras pessoas para decidir por elas. Então imagina que o ser, né, a pessoa que está meio zumbi ali, e as outras ao redor meio que conduzindo, e ela vai como se fosse um robô, um boneco. E existe o comportamento que ele tem um quesinho de vampiro. Por quê? Porque eles dependem, essas pessoas dependem muito dos outros para tomar decisão, né? Então dependem muito, os outros tomam decisões, muitas vezes decisões críticas, que essa pessoa que não consegue decidir, muitas vezes está com medo de decidir, não toma responsabilidade, ou não tem paciência com aquela área ali,
né, para tomar uma decisão sobre aquele problema, aquela situação. E aí, quando ocorre uma situação ruim, um resultado ruim dessa segunda pessoa que está tomando decisão por ela, essa pessoa que foi levada pela decisão do segundo, ela fica irritada, ela critica, ela começa a culpar, ela entra nesse jogo de culpa. Então, você basta imaginar, por exemplo, um funcionário, né? Você já deve ter visto isso, tanto na posição de cliente como na posição de funcionário, de colega. Aquele funcionário que não toma partido em situações importantes da empresa, né? Por exemplo, a limpeza, a organização, reunião. Já viu pessoas que participam da reunião, mas não dizem nada? Elas estão esperando que alguém diga para ela, fale, né? Fale, desembucha. Ou, pelo amor de Deus, fale. Por tudo que é mais sagrado, fale alguma coisa. E aí a pessoa só vai falar se for assim. Existem casos assim. Então, quando acontece de você pegar esse funcionário que ele não participa, é comum você perceber que ele anda reclamando das coisas. Ele reclama das coisas. E, de repente o departamento dele vai mal, o departamento dele, ou o setor dele, ou a área dele, ou a empresa dele, a empresa que ele trabalha, não está indo bem. Então ele desce o sarrafo e fala: porque isso é uma empresa muito chifrinho, porque é uma empresazinha fuleira. Mas cadê o cara? Cadê a participação dele? Cadê o que ele poderia fazer para melhorar aquilo? Então, esse é um tipo de comportamento, um funcionário vampiro, né? Porque ele está sugando, mas ele não coloca a responsabilidade, ele não põe a mão para resolver e melhorar o ambiente. Agora, imagina também aquele caso clássico do esposo que não cuida, que não participa da criação dos filhos. E aí, em algum momento, ele chega e fala para a esposa: mas esses meninos estão muito mimados. Os meninos estão muito mimados, não me obedecem, não obedece mais ninguém. Você está cuidando mal deles, você tá mimando muito eles. Né? Você já viu isso, não já? Você já viu isso? Esses casos do comportamento mais vampiro ficam muito, muito claros quando há um prejuízo para a pessoa que não participou da decisão, que não tomou atitude, que não agiu. Por exemplo, vamos supor que tinha lá o marido e a esposa, né? E aí ficou-se sabendo que um supermercado iria ser inaugurado na rua vizinha, ali bem próxima. E esse supermercado, na inauguração, daria 30% de desconto na compra total, vamos supor, né? E aí tá aquela alegria, mas vai ter um supermercado aqui perto e vai ter um descontão aí de 30%, que só é válido até essa sexta-feira. E aí o esposo não, eu estou muito ocupado, não toma partido, eu estou muito ocupado, eu não posso, vai você, e fica nisso. E aí o prazo passou. No que o prazo passou, perderam a possibilidade do desconto. E aí ele começa a criticar a esposa, a reclamar: mas você não cuida de nada, você está aí, poderia ter ido. Então, é uma pessoa que não toma partido das coisas, mas quando ele tem um prejuízo, aí você percebe claramente que a pessoa, ela fica crítica, ela fica nervosa, ela fica irritada. Bom, você já deve ter experimentado isso, ou na posição de quem foi o vampiro, ou da posição de quem foi vampirizado, ou da posição de que você observou alguém fazendo algo assim. Agora, quero já te adiantar que o tema de hoje, apesar de ter um nome lá, dependência afetiva, ela tem muito a relação direta, tem muito a ver, está muito relacionado a poder de decisão. Eu vou falar hoje sobre autodecisão. Autodecisão quer dizer, eu não dependo afetivamente, eu não tenho medo de tomar decisões, então eu decido por mim, eu não preciso de ninguém para estar escolhendo o que eu deveria fazer, o que eu deveria ter, né? O que eu deveria ser, e por aí vai. Eu não estou falando de decisões conjuntas. Por exemplo, vamos supor que você mora aí na sua casa com seus pais e você gostaria muito de fazer, sei lá, uma obra lá no jardim. Então, é você tomar uma decisão que vai impactar no grupo inteiro sem antes conversar com eles para saber o que eles acham. Isso é um pouco diferente. Eu estou me referindo à autodecisão para aquilo que tem a ver com a sua individualidade. Então, quando eu tomo decisões sozinho que impactam a liberdade dos outros que estão próximos,
Isso já não é uma questão ética e também não tem a ver com o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então lembre-se, hoje o tema não é sobre, porque alguém falou alguma coisa e eu fiquei mal com isso, ou fulano me trata mal. Não, eu estou falando agora especificamente sobre decisão autônoma, autodecisão. É nesse sentido de não depender de um segundo para decidir. E aí eu vou falar sobre nível de certeza pessoal. Nível de certeza pessoal. Porque se você parar para pensar só um pouquinho, essa é a primeira e a última coisa mais importante que você precisa ter para que você possa conduzir a sua vida com eficiência. Com eficiência. Porque, observa, a sua certeza individual é o que te leva na sua jornada para frente. É a sua certeza individual. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas legais, pessoas que querem o seu bem, pessoas que cuidam de você, pessoas que te amam, quem vai fazer a sua trajetória pessoal é a própria pessoa. Então, quem vai conduzir na trajetória é você nas suas decisões. E se você observar a sua estrada particular, ela é uma sequência de decisões particulares. A sua estrada particular, aquilo que você considera seu, não é o que fizeram isso comigo, eu tive barreiras na minha vida porque eu tive uma fase difícil porque eu convivi com fulano ou beltrano, ou alguém me deu um carro, ou alguém me deu uma bolsa de estudos. Não, isso vale. Mas eu estou falando agora de uma trajetória pessoal. Eu estou falando de autoconfiança. O tema é sobre isso. Tá? Não estou invalidando as outras formas. Mas quando eu falo de trajetória pessoal, eu falo de decisões sequenciadas. São decisões que você tomou na sua vida. E hoje você está aí como um somatório dessas decisões que você tomou. E decisões que você também não tomou. Tá? Isso, quando você pensa na relação entre pessoas, quando você vai pensar assim, a relação entre pessoas, eu estou falando de relação entre vidas individuais. Eu estou falando sobre indivíduos. E uma coisa é chamada de indivíduo, um ser pode ser chamado de indivíduo, porque ele tem uma jornada independente. Aí o cara diz, mas aí eu vivo com minha mulher e meus filhos, como é que fica? Eu digo, peraí, você tem uma jornada independente, seu filho também tem uma jornada independente. Ele é um ser que é dotado de decisão, de certeza própria, etc, etc. Propósitos, objetivos particulares. Mas também existem os fatores em grupo. Você tem uma jornada em grupo. Mas não vamos misturar as coisas. Aqui eu estou falando sobre autocerteza, autodecisão, autodeterminação, tá? Que é o que você precisa recuperar, caso tenha perdido, para você se sentir seguro. Para você se sentir segura. Você precisa decidir por você. Você observar por você e tomar uma escolha. E aí, ninguém deveria viver à sombra de outra pessoa. Ninguém deveria ser uma sombra de outro. Viver às custas da decisão alheia. Porque isso seria basicamente um zumbi. Seria basicamente um vampiro, seria basicamente um robô, seria basicamente uma coisa. Um ser é um ser porque ele tem liberdade. Pelo menos deveria ter. Muitos pensam que tem. Mas lhe faltam liberdade quando eles não conseguem fazer decisões, quando eles não conseguem tomar decisões. Então isso é privação de liberdade e a pessoa muitas vezes nem imagina isso, tá? Eu quero fazer um convite. Bora mudar isso? Bora mudar? Então fica comigo até o final dessa aula raiz, dessa aula bem densa, porque eu vou te mostrar como é que você consegue ter coragem para agir sem dependência afetiva, por você mesmo. É uma grande oportunidade você estar aqui comigo hoje, nessa aula. Essa aqui é um vídeo que eu fiz especialmente para ajudar pessoas que estão buscando essa coragem interior e está cansada de esperar que os outros digam para ela o que ela precisa fazer. Você que está cansado de viver
sendo conduzido pelo seu esposo, em que ele diz o que você tem e o que você não tem que fazer, mesmo que seja uma pessoa boa, mesmo que seja uma pessoa bem intencionada. A gente não está falando de má intenção ou boa intenção agora. Esse é um tema para outra aula. Nesse momento eu estou falando que podem ter pessoas bem intencionadas. Um pai, uma mãe, normalmente estão com uma boa intenção com o filho. Mas às vezes abafa todo o poder que a pessoa teria de escolher por si mesma. Como essa pessoa, como cargas d'água, essa pessoa pode ser uma guerreira no futuro, se ela não é capaz de decidir por si mesma. E quando faltar esse guia, como fica? Então, é uma grande oportunidade você estar aqui comigo e assistir até o final, como uma forma ideal de você eliminar essa dependência afetiva. Você não vai precisar se separar, nem sair de casa para você ser independente afetivamente ou independente em termos de decisão. Você não precisa sair espacialmente do lugar onde você... Ou seja, você não precisa se retirar da sua casa para você ter esse poder de decisão. Isso não tem nada a ver. O pau não tem nada a ver com cacete. Tá? Não mistura. E aí, por que é uma oportunidade? Porque você vai se sentir mais livre. Uma pessoa é tão livre quanto ela possa decidir por ela. Se ela não puder decidir por ela, ela se sente privada. Ela se sente travada, bloqueada, incapaz. Isso é muito ruim, isso é muito triste também. Eu quero ajudar você se você sentir que está com dificuldade de tomar essas decisões e agir logo em seguida. É uma grande oportunidade para você que quer também os melhores empregos, os melhores salários, os melhores relacionamentos, para você que quer mais clientes, mais dinheiro, mais funcionários. Vê que interessante. Você quer melhorar a sua relação com seus filhos? Tem a ver. Tem tudo a ver com decisão própria. Ah, mas não tem a ver com decisão própria, mas aí tem um filho aí no meio. Não, veja bem. O indivíduo, quando ele é capaz de decidir, quando ele tem certeza no que ele vai fazer, é um alívio para os outros. Essa é uma oportunidade também de você tirar peso dos outros. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao redor da gente querem o tempo todo interferir no que a gente vai fazer, porque ela acredita, eventualmente, ela pode acreditar que não somos capazes de fazer aquilo. E elas ficam preocupadas. Isso acontece com o pai muito, com a mãe, com o esposo, com a esposa. Muitas vezes um chefe que está ali, um funcionário, ele fica no pé sem acreditar que a pessoa, será que vai dar certo? Será que vai? Ela tem medo. Então quando você mostra que você é capaz, você alivia. Essa é uma oportunidade de você ajudar também pessoas que durante muito tempo tomaram decisão por você. Elas deram energia para você. Você usou a energia dessas pessoas. Não estou dizendo que foi negativo, positivo. Não entro nessa esfera. Você vai avaliar isso. Mas é uma oportunidade de você agora devolver energia para elas. Como é que você devolve? À medida que você faz, que você é mais decidido, que você toma suas próprias escolhas, as coisas que estão ao seu redor, conectadas com você, seu trabalho, seu ambiente, sua casa, seu quarto, sua comida, sua alimentação, sua saúde, elas estão melhores. E se elas são melhores, desocupa a atenção de quem está próximo de você. E o fato de você também estar melhor, o seu ambiente fica melhor. Isso beneficia quem está no seu ambiente. Observe se não faz sentido. E aí, eu posso considerar aqui, e eu acho que você vai concordar, em alguma medida, que é muito mais importante dar do que receber. É mais importante agir do que esperar. E eu considero muito mais importante você tomar as coisas para você, com responsabilidade, do que você esperar que alguém faça isso aleatoriamente. Então a gente está falando de cuidar das coisas, de cuidar do meio, de cuidar dos seus pertences, tá bem? Mas existem áreas, coisas, objetos, situações. Você pode pensar em qualquer coisa, até no tráfego, né? Você andando no carro, coisas que você faz, que interfere também, uma coisa mais que é de todos, né? Então, quando você cuida de tudo que você está fazendo com mais responsabilidade, você está deixando um ambiente melhor e mais livre
para que o outro também possa seguir e tomar decisões sem excesso de preocupação com o que você faz ou o que você deixa de fazer. Eu vejo que é uma grande oportunidade de você iniciar algo hoje. Algo que você não se deu conta que era capaz, que você está com medo de fazer. Eu não sei o que é. Mas o que eu trato é de ajudar você a ter autoconfiança para agir. E como as possibilidades desse mundo são infinitas, quase infinitas, então não sei exatamente o que você está vivenciando, mas é muito possível que você tenha coisas que você não começou porque não teve coragem. Ou que você não terminou porque não teve coragem. Porque tem medo do que vão te fazer. Porque você tem medo do que vão deixar de fazer. Medo do que vão falar. Medo de não te apoiarem. E essa é uma oportunidade de você acabar com isso aqui. Eu com você, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu estou aqui para te ajudar com razão. E eu vou te ajudar com razão. A propósito, já iniciei. Fica aqui até o final. E eu quero trazer 3 exemplos de pessoas que usaram os elementos que eu vou trazer aqui hoje, né, para gerar essa autoconfiança do zero. Sabe? Gerar aquela autoconfiança do zero, tipo começar a agir mesmo, sem interferência de uma decisão alheia, sem que espere por outro para decidir. Então tem um caso aqui do empresário que ele tinha um problema para decidir qualquer coisa na vida dele. Porque o que ele fazia? Qualquer decisão importante, uma decisão de ir para um shopping, uma decisão de comprar, uma decisão de não comprar, que seja, uma decisão de escolher um prato, uma decisão... E aí chegou o ponto de ele não conseguir decidir o que ele ia fazer com a carreira profissional. Então, ele havia saído de uma empresa, estava desempregado, mas tinha uma grana guardada. E aí o que acontece? Como ele dependia muito da decisão da esposa, ele não conseguia simplesmente tomar uma escolha de um novo empreendimento. Ele tinha capacidade para empreender. Ele tinha uma visão boa empreendedora. Ele era vendedor e normalmente os vendedores bons, eles têm uma capacidade, ele tem uma pegada de empreendedorismo, sabe? Os bons vendedores, aqueles que são mais valentes, eles têm uma pegada empreendedora, então são bons potenciais empreendedores. Mas ele não fazia, ele tinha receio, ele perguntava o que é que ela acha, o que é que você acha, e nisso não saía do lugar. Como ele tinha uma grana guardada, e o tempo foi se passando, e se passaram meses, ano, não chegaram aos 2 anos, né? Não chegou aos 2 anos, mas ele estava aí emperrado, utilizando a grana para pagar contas. Ele não estava conseguindo pensar, tomar uma decisão. Ele sabia onde ele poderia investir, mas não tinha coragem. Aí a gente conversou, ele chegou até mim, passou por um programa. E aí o que aconteceu? Eles brigavam muito, porque ela interferia bastante, tomava decisões, dizia isso, pode, não pode, vai buscar um emprego, e ele lá murcho, sabe, com aquela cara murcha, chateado, triste, com medo do futuro. Ele simplesmente começou a empreender. Ele abriu lá um negócio dentro da área que ele produzia, e ele começou a se relacionar melhor com a esposa. Ele conseguiu melhorar a relação sem brigar, sem discutir. Entraram num acordo, ele começou a empreender e ele estava feliz da vida. E olhe que foram poucos dados, poucas coisas que a gente conversou para ele dar o estalo. Ele começou a utilizar a própria certeza, ele aumentou o estado de certeza, colocou crédito nessa certeza dele e iniciou uma fase nova da vida, uma importante fase da vida dele. Um outro caso de um funcionário de uma instituição de saúde, uma cidade brasileira, que também veio até mim, e essa criatura estava num estado de indecisão tão grande que ele não podia falar 2 frases e ele me perguntava: o que você acha? Tudo que ele dizia: isso está certo? Tudo que ele comentava: isso é bom? Isso está certo? Deveria fazer mesmo assim? O que você acha? Então, o que essa pessoa estava vivenciando? Ele tinha um relacionamento no trabalho, as pessoas o viam como alguém extremamente indeciso e ele sofria bullying. Chamavam ele de mamão,
Não sei se você sabe, no Nordeste, mamão é um otário, a gente chama besta, é um besta, né? É um imbecil. Muitas vezes se chamava lá bestalhado, é um cara que era, né, leso, né? São os termos de lá, né? Eu não sei aí na tua área, né? Não sei na tua área, devem ter nomes específicos aqui no Brasil, nossa, é gigantesco, então muda. Mas eu acho que você entendeu o negócio, né? Você entendeu? E aí, eu recordo dele chegando para mim, dizendo assim, em algum contexto, diz assim, bom, mas eu também não sou tão inteligente assim, né, Tony? Eu não sou inteligente, eu não sou uma pessoa inteligente. Eu não sou como você. Eu não falo como você, eu não percebo como você. E eu me lembro de ter olhado para ele bem firme e digo, não faça mais isso nunca mais. Você é capaz e você tem uma capacidade extraordinária que não está usando. Vamos agora regular isso. E conseguimos, ao ponto dele conseguir ter coragem de buscar um aumento da forma correta. Não era brigando, nem pá. Ele conseguiu ter um aumento. As férias que ele não conseguia tirar, ficavam as férias partidas, todas quebradas. Segundo a vontade lá do chefe, do encarregado, ele começou a tirar as férias no momento certo. Ele se sentia mais responsável, mais produtivo, começou a empreender mais. Começou a aparecer uma mágica, começou a surgir uma mágica. Eu fiquei felicíssimo quando eu soube disso, porque eu sabia que era o natural chegar nesse ponto. E ele me comentou, Tony, as pessoas estão me procurando para pedir conselhos. E elas não estão mais me tratando como se eu fosse um idiota, porque nem eu me sinto mais assim. Aí eu digo, bingo. Porque uma pessoa que não se sente assim, uma pessoa que se sente, sabe, muito capaz, ela não cogita que ela não é inteligente. Ela simplesmente é inteligente, porque ela age dessa forma. E o outro caso, não poderia deixar de fora de jeito nenhum, é o meu caso. É o meu caso, que era um caso extremo de falta de decisão. Era uma indecisão atrás da outra. Não é que eu não decidisse, é que eu criava indecisão. Eu produzia indecisão, dúvida. Ficava tão mal, tão estressado, porque eu não me sentia capaz de resolver coisas. Eu não poderia ser capaz de solucionar problemas. Eu não era capaz de resolver um problema burocrático na faculdade, por exemplo. Eu ia, mas ia me tremendo. Era difícil para mim porque terminava, por ser indeciso, eu era extremamente avaliado. Porque a pessoa indecisa, justamente por ela não ter a sua própria direção, uma autodireção, ela não se puxa para frente, as pessoas ficam, vem para cá, vai para ali, vem para cá, vai para ali. Por quê? Porque a criatura não é capaz de decidir por si mesma. Então, naturalmente, você está vendo ali o cara caminhando assim, de olhos fechados para o buraco. Aí o que é que você faz? Você fica aparando, segura, puxa, levanta, empurra, faz qualquer coisa para que a pessoa não caia no buraco. Porque a sensação que o outro tem é que você não é capaz de tomar uma decisão. Naturalmente vai interferir. Por conta de eu começar a melhorar esse aspecto da minha tomada de decisão, eu não somente comecei a me sentir mais feliz, mais capaz, mais forte, como começou a aparecer mais energia, as pessoas também começaram a parar de interferir. Era simplesmente assim, eu ia fazer alguma coisa, me lembro que eu ia mexer consertar uma tomada, por volta aí dos 20, 25 anos, quando eu comecei a ficar firme, eu ia mexer numa tomada e tal, e aí eu não tinha mais ninguém ali, por exemplo, minha mãe, na época que eu saí de casa, aos 23 mais ou menos, 24 anos, eu me lembro que ela já não chegava para mim e dizia, cuidado menino, para mexer com a eletricidade, não. Ela já olhava para mim e dizia assim, olha, eu estou com um chuveiro elétrico ali com problema, você pode mexer? Porque ela sabia que eu ia conseguir. Mas ela sabia porque antes eu deixei claro que eu era capaz de conseguir. O curioso é que em 2013 houve uma grande reviravolta na minha vida, eu dei um basta e as coisas chegaram a um ponto de crescimento tão rápido e vertiginoso, foi tão rápido o meu crescimento, porque eu comecei a criar certeza. Eu fui descobrindo aonde eu tinha dúvida, eu fui limpando isso. Cheguei ao ponto de crescer tanto, de entrar na frente de um palco, de falar com as pessoas, de fazer vídeos, de fazer cursos, de fazer coisas online, como eu estou fazendo aqui.
que estou aqui com você, ajudando você hoje, com essa experiência e essa carga de informação. Você agora, isso é para todos, mas eu quero pegar você em especial, que é mulher. Esse é só um exemplo. Se você é mulher e diz, eu dependo do meu esposo para tomar decisões, porque é difícil ser mulher aqui na minha cidade, ou é difícil viver como mulher nesse mundo, ou sei lá o quê. Isso não é verdade, tá? Se você estiver vivenciando isso, especificamente você mulher, essa aula aqui é para homens e mulheres de todas as idades. Mas você mulher que está vivenciando isso não é verdade. A minha esposa, ela diz assim, vou aqui, ela sai, às vezes nem avisa, simplesmente sai e volta. Ela decide que ela vai fazer um curso, quando eu vou ver, ela já está fazendo. Ela, quando tem um problema, pneu baixou, o que for, ela mesma resolve, ela mesma faz. Qualquer coisa que aconteça na vida dela, que seja um paro, que seja um bloqueio, na esmagadora das vezes, ela resolve até para não me preocupar. O nível de responsabilidade dela como mulher, como ser, né? Porque antes de ser mulher, ela é um ser. Não tem isso de mulher, homem, porque é submisso. Não. É a pessoa que se coloca na posição de ser submisso e que permite que o outro tome decisões por si. Isso é especial para você, porque eu quero te ajudar. Eu ajudei muitas mulheres assim e eu acredito piamente que você é capaz de tomar suas próprias decisões, suas próprias escolhas e fazer coisas geniosas, gigantescas na idade que você está agora e na condição familiar que você está agora, nesse momento. E também, muitas vezes, você pode pensar, tô velha e agora é para vocês jovens que podem tomar escolhas radicais e... Bom, eu não falei nada radical. Tomar escolhas não deveria ser uma coisa radical. Escolher mudar de bairro não é radical para mim. Escolher mudar de cidade também não é. Escolher mudar de país tampouco é radical. Escolher fazer um esporte radical também não é radical. Escolher estudar aos 60 anos, fazer uma faculdade, fazer um curso de inglês, não me parece nem um pouco radical. Nada para mim parece radical se é uma coisa que me faz bem. Então não deveria ser para você também. Você tem poder de escolha. Essa coisa de não posso porque estou velho, isso é coisa para gente jovem, é de alguém muito querido. Eu tive essa ideia quando eu estava escrevendo o roteiro, justamente de alguém muito, mas muito querido, que eu tenho uma afinidade absurda por essa pessoa. É uma pessoa idosa, sobre as viagens que eu fazia, né, caminhava nas matas, dormia nas florestas, viajava por aí, acampava. Ela diz, se eu fosse jovem. Eu digo, você não precisa ser jovem para fazer, você vai agora. A gente agenda agora e vai. Não posso porque minha perna. Eu digo, então fazemos algo mais leve. Não dá não, quem sabe aí outra vida. Eu digo, então tá difícil. É a pessoa que tem que decidir. Não é o meio, não é o ambiente, não é o tipo de atividade, não é a idade que escolhe para você, é você quem faz a escolha. Talvez também você esteja vivenciando a ideia de que o seu problema é que você depende de alguém financeiramente, você depende do seu esposo, você pode estar dependendo da sua esposa, pode estar dependendo de um pai, de uma mãe, quem sabe até de um filho. E ele diz assim, eu dependo financeiramente, então não tenho liberdade para fazer as coisas. Eu gostaria muito de ter liberdade financeira. Pá! Aí você para de falar isso a partir de agora. Vamos fazer esse acordo aqui. Vamos parar de brincadeira. Porque não faz sentido nenhum. Você sempre teve e sempre terá liberdade para selecionar o seu caminho. Inclusive o das finanças. Se você tem um problema financeiro, qual é o melhor caminho? Melhorar as finanças. E como é que você melhora as finanças? Com conhecimento. Mas meu problema é que eu sou impulsivo. Então você vai ter que investir dedicação em melhorar a sua impulsividade. Colocar mais razão. Então posso te dizer que o seu problema não é financeiro, o seu problema não é seu marido, o seu problema não é seu pai, sua mãe, não é seu corpo. O seu problema não é seu corpo, o seu problema não é nada que não seja você. A sua mentalidade é que está no meio entre o seu corpo, no estado que está agora,
e aquilo que você deseja alcançar com esse corpo. A sua mentalidade é que está no meio. Então você é que determina se tem liberdade ou não. Agora eu vou trazer aqui um jeito errado, mas errado, feio, 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 muito feio. Muito feio. É um jeito errado de você construir autoconfiança, de você construir essa autoconfiança, de você, sabe, melhorar seu poder de decisão. E aí eu quero contar algo interessante. A flor que eu mais gosto, a flor, que é uma flor que dá muito no Nordeste, que dá, eu fiquei sabendo que lá ali pro lado não sei qual é a região da Itália, que também aparece bastante. Eu acredito que ela deve ter em todo o planeta, não sei, não tenho certeza, mas no Nordeste dá muito. Aqui em São Paulo eu já percebi, né, que tem essa flor, e eu acho linda, linda, mas de morrer. Ela chama-se Flor Santa Rita Colonial. Flor Santa Rita Colonial. Ela também é conhecida, pelo menos lá no Nordeste, de primavera e também de buganvília. Eu adoro, acho, meu Deus do céu, eu poderia ficar horas olhando para uma planta dessa na frente da casa. Acho muito bonito. Ela tem várias cores, tem branca, tem vermelha, tem rosa, tem amarela, são várias cores. E aí, talvez você já tenha tido a experiência de plantar ou não, mas é comum encontrar alguém que diz assim, bom, talvez a ideia aqui de você ter uma flor bonita é você plantar ela. E eu posso te garantir que para você ter uma flor bonita, muito bonita, ou você ter um jardim bonito, não se trata de plantar apenas. Plantar é um passo e pode parecer que é o maior deles, mas não é. O maior passo que você tem para você cuidar de um jardim é manter o jardim. A quantidade de esforço juntas nisso tudo, ela é esmagadora no cuidar. A quantidade de esforço que você coloca está em cuidar e não de plantar. Pode ser que muita gente tenha um problema para iniciar as coisas. Eu quero montar um jardim, eu quero comprar umas plantas, e demora uma eternidade para fazer. E a pessoa vai dizer, demorei 10 anos para fazer esse jardim. Não demorou 10 anos para fazer um jardim. Provavelmente demorou 10 anos para decidir começar a fazer o jardim. E o grande segredo disso tudo, está no ciclo longo de manter. E por que eu estou trazendo esse tema do jardim, do buganvília, que eu acho formidável, adoro essa flor, e eu imagino que para você deixar ela muito bonita, você vai ter que cuidar, vai ter que podar, vai ter que trocar de jarro, vai ter que trocar sabe? Você tem que cuidar daquilo para ficar numa condição que você considere bonita, para você, para os outros, para sua casa. É que existe um jeito absurdamente errado, que é uma ideia falsa, que muita gente tem, eu já tive, de você restaurar a sua autoconfiança. E sabe qual é o jeito errado? É de você plantar, mas você não cuida. É comum dizer assim, autoconfiança é uma coisa que a pessoa tem quando nasce. Não é assim. Porque a gente está falando de você ter vivido várias experiências na sua vida e chegar no ponto que você chegou. Então nem sempre a gente pode dizer que é uma coisa que você nasce, porque não é uma coisa estática. Não é uma característica que não sofre com a ação da vivência, da experiência. Então, o jeito errado de você fazer essa busca da autoconfiança, de você recuperar, restaurar a sua autoconfiança, é você imaginar que você vai fazer um curso, e isso vai resolver, que você vai ser o cara mais autoconfiante do planeta, ou que seu estado de certeza vai explodir, que você vai até a Lua e você vai ser capaz de voar feito Superman. E que você vai fazer uma sessão de terapia e isso vai resolver sua vida inteira? Ou que você vai ler um livro de desenvolvimento pessoal e isso será capaz para mudar a sua história? Caramba, acorda! Não é assim. A gente está falando de uma construção interna que depende de dados e aplicação. Eu estou falando de cuidar, igual o jardim. Não é somente eu começar um ciclo, mas eu tenho que continuá-lo, construí-lo. E eu posso te dizer que a autoconfiança, toda autoconfiança inabalável, ela é um produto de uma criação contínua. Toda autoconfiança inabalável, ela é um produto de uma construção eterna. Por que eterna? Porque as suas barreiras
parte das suas barreiras vão aparecer, vão se dissolver se você estiver confrontando e vão embora. Mas quem disse que não virão mais? Porque a vida é isso, é um jogo. Então vão vir mais barreiras e vão vindo mais pedrinhas no caminho. Então, essas pedrinhas, se você não estiver cultivando sua força, sua capacidade, se você não estiver mantendo a frequência, sabe, de você tentar lidar com as barreiras, sem você dormir no ponto, você confrontando, sabe, cuidando de você, se você não fizer isso, a sua autoconfiança cai. Então é eterna essa busca. Mas há um jeito certo de você fazer. Há um jeito certo de você construir uma autoconfiança inabalável, capaz de te deixar pronto para você solucionar todos os seus problemas da sua vida a partir de hoje. E esse jeito certo, que é a favor dessa construção da sua autoconfiança inabalável, é o uso da matemática. O cara diz, matemática, Tony, eu nem gosto de matemática. Eu acho que a partir de hoje, com o que eu vou te dizer, talvez você comece a gostar mais de matemática. Porque ela está a seu favor se você utilizá-la. Na vida. Não estou falando de continha de padaria, não. Estou falando de aplicação. Quando se fala de matemática e números, existe uma coisa chamada frequência. A frequência você vê em tudo. É o ritmo. É a quantidade de coisas que acontecem dentro de um tempo. Então é uma espécie de um ritmo. Você vê, por exemplo, você pode não acreditar no que eu vou dizer. É quase incrível, né? Mas é verdade o que eu vou te dizer, que aqui no estúdio eu tive um probleminha na telha. Acabou de ser solucionado. Mas no roteiro a história está contada diferente. Porque eu estava esperando isso parar de chover, e uma pessoa que sabe, né, mexer com telha, ia subir para resolver a telha. E até ontem, tinha uma goteira caindo aqui. Uma goteira caindo aqui, bem pertinho aqui da mesa que eu estou, no notebook e tudo mais. E aí tive que deixar balde pingando, e aquela chuva grossa, e eu digo, e agora? Vou gravar com goteira. Mas aí estiou, parou de chover, a pessoa veio e resolveu. Mas onde é que está a maravilha disso? Tony, mas o que o pau tem a ver com cacete? É o exemplo que eu vou te dar, criatura. Existe uma maravilha nessa história de goteira. O que eu percebi ontem é que havia uma frequência nessas gotas. Ela estava caindo rápido, pingando, e o balde enchia rápido. Então eu troquei o balde, eu consegui subir aqui numa parte do forro, esvaziei o balde, 3 horas depois ele estava quase cheio. E por que ele estava cheio? Porque houve um ritmo na ação da chuva. E essa goteira continua pingando e enchendo esse balde. E aí você pode fazer um paralelo. E qual é o paralelo? Imagina agora que a sua autoconfiança, esse jorro de decisão, fosse como essa chuva. Imagina que fosse como essa chuva. E você tivesse como ritmo, o resultado dessa autoconfiança seria a ação. Seria a gota caindo. Então você está ali agindo. Tá pingando ali, pá, dentro do balde. E quando você olhar para o balde, você vai ter um balde cheio, gigantesco, de resultados. E quando você vê uma coisa cheia de resultados que são seus, adivinha o que você sente? Você sente mais confiança. Você sente que é mais ainda capaz de concluir as coisas. Você sente que é digno de confiança para realizar aquela tarefa. Então você precisa se imaginar criando essas gotas, pingando essas gotas com frequência. Uma pessoa não pode ser boa numa tarefa se ela pinga agora e pinga daqui a 2 dias e pinga daqui a 1 mês. Ela não passou pela prova. Ela não foi capaz de concluir aquilo de uma forma eficaz. A mesma coisa é na sua vida quando você decide que você é capaz, decide que vai agir e age imediatamente, sem tempo. Você tem que retirar tempo entre a decisão e a ação para que a coisa ocorra com fluidez. E aí você pode ter certeza que você utilizou esse poder, essa capacidade que vem da matemática nas suas mãos, você teria controle sobre a frequência. A frequência é um fator fundamental para quem quer buscar autoconfiança e sucesso. Porque através da frequência que você coloca certa quantidade de tijolos
para construir uma casa, você precisa colocar tijolos, por exemplo. Então, através da frequência que você empilha essa quantidade de tijolos, para concluir uma estrutura e você ter essa casa pronta, né? Abstraindo aqui os detalhes, seria isso. Eu decidi escrever um passo a passo para você aplicar, é um passo a passo genérico, porque eu não sei o que você está vivenciando aí, mas você pode aplicar isso aí para qualquer situação. Pode ser para o seu relacionamento, pode ser para o seu trabalho, pode ser para o seu negócio, pode ser para a sua garagem que está desordenada e você não consegue organizar, pode ser para o seu relacionamento com o seu filho, qualquer coisa que você queira, qualquer coisa. Qual é a ideia? Eu quero te ajudar a você tomar decisões sem dependência afetiva. Hoje, todo produto que eu puder trazer aqui, toda ideia está centrada. O produto final disso aqui é você ser capaz de tomar decisão por você e ver a beleza disso e se sentir feliz por isso. E saiba que pode ser, eu já estou colocando uma observação, pode ser que algumas pessoas que estão vivendo com você, elas queiram frear você, porque elas ainda não sentem que você é capaz. E você não vai parar. Você não vai parar. Você agradece a preocupação da pessoa e segue em frente fazendo. Porque quando a gente está começando a romper limites, pode ser que alguém chegue preocupado. E o que você está fazendo? Você é louco? Meu Deus do céu! Fulano vem cá, fulano endoidou, olha o que ele está fazendo. Aí você olha assim e diz, eu entendo, eu não fazia isso antes. Obrigado por você se preocupar. Mas eu vou fazer aqui por mim mesmo. Se quiser você pode ficar olhando, mas eu vou decidir por mim. E aí você vai ver a mágica. No outro dia, essas pessoas vão te olhar com admiração, tá? Pode ser em qualquer área da tua vida, no trabalho, no negócio, o que for. Pense agora, esse é o passo a passo. Primeiro passo, pensa em algo da tua vida que tem deixado você ansioso. Medo, receoso, tenso. Se você não quiser usar a palavra ansioso, mas que te deixa tenso. Então pense nessa área da sua vida que tem te deixado tenso, ansioso, nervoso, ou com medo, como seja. Você tem que entender que certos problemas que você vivencia, ele depende de você executar vários passos para você resolvê-lo. Então, supondo que você está aí, você tem uma briga interminável com seu pai há 10 anos, que você está mal. Às vezes nem fala direito um com o outro. E você quer resolver isso, tá? Então, você não deve imaginar que você vai chegar e dizer assim, meu pai, painho, papai, eu cansei de viver mal com você ou com o senhor. Eu gostaria de viver bem. E você imaginar que ele vai dizer, meu filho, era tudo que eu queria te ouvir, era tudo que eu queria ouvir agora. Muito obrigado por você me dizer isso. Está tudo bem agora. Provavelmente isso não vai acontecer. Porque você está esquecendo de que um problema é feito de várias partes empilhadas, ocultadas, enevoadas, que você vai ter que lapidar até que ele se dissolva. E sabendo disso, você vai usar aquilo que você já sabe. Frequência. A frequência ela tem um poder superior a uma bomba maior, uma bomba única. A frequência ela tem o segredo de lapidar qualquer coisa a longo prazo, a médio prazo ou até a curto prazo, que às vezes é mais forte do que uma super bomba, uma superação, uma ação gigantesca. Considerando que você já sabe qual é aquela coisa que tem deixado você ansioso, e considerando que você já sabe que nem todo problema se resolve em um único passo, alguns sim, muitos não. O que é que você vai fazer? Então, lembra a última vez que você tomou uma ação pequena, não estou falando de ações grandiosas por enquanto, você decidiu fazer algo a respeito, corretamente, realmente para solucionar. Porque pode ser que você diga assim, fulano brigou comigo e eu decidi aqui, vendo essa aula aqui do Tony, eu decidi ir lá e dizer umas verdades, para não ficar por baixo. Você não resolveu nada, você não seguiu nenhum passo aqui, porque você não está... Aqui diz resolver um problema. Então você vai lá dizer verdade, você não está resolvendo o problema, você está piorando o problema. Potencialmente piorando, tá? Está criando uma bomba atômica às vezes, usando o passo a passo aqui que é para desarmar a bomba. Então, qual foi a última vez que você tomou uma ação pequena e correta que realmente vai solucionar o problema? São as perguntas. Não, Tony, realmente uma ação curta, uma ação de uma sequência, uma ação isolada dentro de uma sequência, ou simplesmente uma ação faz tempo, né? O que eu tenho é brigado muito com fulano, por exemplo.
ou eu tenho evitado olhar para minhas contas, ou então eu deixo passar e só depois é que eu vou lá para ver a coisa no atraso, pagar o boleto atrasado. Ok, o próximo passo eu peço para que você, se você fez uma ação, agora lembre de uma ação anterior a essa. Busque uma ação anterior, que você realmente tentou solucionar o problema em um passo pequeno. Então, você tem um problema que te deixa ansioso, eu pedi para você lembrar da ação anterior, que você tentou solucionar esse problema com um passo pequeno. Agora eu estou pedindo para você buscar uma ação anterior a essa que você encontrou. Tá? 2 lá atrás. Espero que você tenha encontrado. Se sim, se não, continua aqui, tá? Mas se não, agora eu peço que você busque uma vez anterior a essa outra que você encontrou, ou seja, são 3. Tenta lembrar das vezes que você buscou realmente solucionar o problema. Esqueça os momentos que você arruinou essa solução, porque você brigou, porque você largou no meio do caminho, porque você não teve paciência. Não, vamos ver só os momentos que você realmente fez algo com frequência, com ritmo, aquela pegada, aquela pisadinha, igual você está aqui tocando a bateria, vai pingando ali, ó, é frequente. Não é você bater, esquecer que o mundo se acaba, que o mundo existe, e aí você bate outra, esquecer que seu problema está ali. Não. Então, imagina que você identificou. Se você não tem feito algo para resolver, ficou claro logo no início. Não, eu realmente não tenho tomado ações para resolver. Eu estou tentando esquecer. Está indo pelo caminho errado, né? Você já sabe. Ou, de repente, você percebe que você fez ações, falhou às vezes, mas que você tomou ações com certo ritmo para solucionar. O que eu vou pedir para você? Que você defina, de acordo com sua própria forma de ver a vida, certo? Observe o problema e analise qual é o ritmo correto que você tem que dar para você executar as ações que vão resolver o seu problema. Eu vou pedir para você ser gradual. Já estou dando uma dica, mas você vai decidir. Que você siga pouco a pouco nessa direção, que você vá pingando. Não é você pegar o balde. Eu nunca dei um exemplo aqui nessa aula. Não cheguei a dar exemplo de você pegar um balde e girar em cima da pessoa. Estou pedindo para você pingar ações. Pingar. Ok? E agora você tem que entender que você precisa executar esses passos. Esses passos têm que ser executados. Eles são simples, então não complica. Você resolver problemas de autoconfiança requer ações constantes, sequenciadas, graduais, sem complicação. Porque quando a gente está com medo, preocupado, tenso, ansioso, a gente tenta recorrer muitas vezes a coisas esdrúxulas, coisas estranhas. Superações, sabe? Um alarme tocando. Não é assim que você resolve. Você resolve com ações pequenas. Pode confiar em mim. E eu gostaria muito do seu feedback depois. Eu gostaria que você executasse isso. Eu posso te afirmar, com a certeza de quem saiu do poço da lama ao estado que eu me encontro, com imensa certeza e força. E também posso te afirmar na posição de um terapeuta, que atendi muitos e muitos casos que passaram por problemas de autoconfiança, viviam ansiedade crônica. Eu posso afirmar que a autoconfiança se constrói. Eu posso te afirmar, isso é uma dádiva, tá? Você ter a possibilidade de construir sua autoconfiança é uma maravilha. Porque se fosse coisa de dom, alguém tem um dom da autoconfiança. Vê que miséria seria a vida da gente se a gente não tivesse esse dom. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta, tá? Convida as pessoas para participar aqui da comunidade, passa para elas aqui o link do vídeo. Se inscreve no canal para você receber mais conteúdo como esse. Deixa um comentário aqui, fala o que você achou, sugere um tema. Sugere, eu vou ler, vou responder você. A gente está junto aqui, nós somos uma comunidade. E lembre-se, eu sou implacável, você é imparável e nós somos inabaláveis.